Olá, traders, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo de análise técnica. Esse é o módulo, pessoal, que todo mundo está esperando, todo mundo quer saber a forma que a gente analisa os gráficos, a forma que a gente olha esses candles para poder interpretá-los, tá bom? Então, no dia de hoje, a gente vai começar aqui na nossa primeira aula sobre bandeiras e flâmulas, tá bom? Pessoal, eu peço que vocês assistam aos outros módulos. Eu sei que muita gente vai chegar já pulando o módulo, porque às vezes já conhece o mercado, já entende um pouco, mas eu preciso que vocês sigam o passo a passo lá do início do módulo 1 e vai avançando, né? E que vocês possam ir avançando à medida que vocês vão concluindo as aulas, tá bom? Acelera o vídeo aí se o vídeo ficou longo, coloca vezes 2 aí na aceleração, que você vai conseguir assistir de uma forma rápida. O que importa é que você consiga assistir essas aulas para a gente poder ter esse nivelamento de conhecimento, tá bom? Então não pulem diretamente para análise técnica, mesmo que você já tenha conhecimento, senão quando você estiver operando, você vai acabar me fazendo uma pergunta ao vivo e eu vou mandar você acabar assistindo a aula, porque quando você me fizer a pergunta, eu já tenho certeza que você não ou pulou alguma aula ou não assistiu com atenção, beleza? Então vamos para o vídeo que é o que interessa. Coloquei aqui, ó, bandeiras e flâmulas, tá? É, eu vou começar, pessoal, explicando o que é uma bandeira. É um padrão muito simples da análise técnica, é um padrão gráfico, tá? Lembrando que todo padrão gráfico, ele é uma acumulação, ele é uma lateralidade, ele é nada mais é do que uma região onde o preço consolida, tá? Todos os padrões gráficos são regiões onde o preço consolida. Ele nem sobe e nem desce, em um, ele fica em um formato de consolidação, e esse formato a gente identifica isso com algumas figuras que a gente já conhece no dia a dia, seja bandeiras, flâmulas, eh canal não, desculpa, topo duplo, fundo duplo, triângulo ascendente, triângulo simétrico e assim sucessivamente, tá? A gente vai ver vários tipos de padrões gráficos. Então, bandeira, muito simples, pessoal. A gente tem uma tendência, né? Suponhamos que o mercado dá uma puxada de alta. O que é uma bandeira, né? Vou tentar colocar com uma linha de tendência aqui para ficar melhor. Uma puxada do mercado. Deixa eu puxar para cá. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou trazer a minha imagem para o outro lado aqui. Daí não atrapalha, tá? A gente tem a tela toda aqui para trabalhar. Então, nada mais é do que o quê? Uma bandeira. Uma bandeira de alta. Eu vou desenhar aqui, ó. O mercado, ele dá uma puxada, certo? Numa tendência de alta, nesse exemplo. O mercado está em tendência de alta. Ele corrige, pessoal. E ele faz esse tipo de correção aqui, ó. Por exemplo, o mercado deu essa puxada de alta, certo? E aí ele faz essa movimentação aqui, ó. Ele cai, certo? Aí o preço sobe, aqui próximo a essa região, aí cai, sobe de novo, ó. Aí tende a cair de novo, e aí rompe. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bandeira, tá? Geralmente, ele fica nesse formato aqui, ó. E aí você tem que desenhar o quê? Você tem que desenhar o canal para delimitar essa bandeira, ó. Delimitar esse canalzinho aqui, ó. Por quê? Porque essa é a região que o mercado ele vem de uma tendência de alta. Olha só, o mercado vem de uma tendência de alta, aí ele cai, faz essa movimentação. Vou apagar de novo esse canalzinho aqui, ó. Ele faz essa movimentação para baixo. Uma bandeira nada mais é do que uma consolidação, né? Na diagonal. Como é uma tendência de alta, nesse caso é uma consolidação levemente inclinada para baixo, porque é uma bandeira de alta. Aí você vai falar, caramba, mas a bandeira de alta não deveria ser assim? O mercado puxa e ele faz isso aqui? Não, isso aqui não é uma bandeira de alta. Tá bom? Uma bandeira de alta é uma bandeira no qual o preço ele sobe, ele encontra uma região, pouco importa para a gente, mas ele começa a corrigir aqui, ó. Ele faz essa movimentação para depois subir. Beleza? Seria isso aqui mais ou menos a bandeira de alta. E aí você traça aqui a delimitação dessa bandeira para você identificar, ó, tá vendo? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo só para vocês entenderem, tá? Bandeiras, pessoal, eles são padrões de continuação do movimento. Por quê? O movimento veio aqui de trás, ó. O movimento é esse aqui, altista, certo? É um movimento de alta. Então, o mercado puxa, ele cai em formato de bandeira para continuar o movimento de alta, entendeu? E ele deixa essa região aqui que a gente chama de bandeira, tá? E por que bandeira? Porque ele parece uma bandeirinha mesmo. Quando você desenha aqui, você traça a região aqui, ó, do canal, do formato dessa bandeira, ele fica parecendo uma bandeirinha, tá? E qual que é o segredo? O segredo, como é um padrão de continuação, é você pegar o rompimento desse movimento para cima. Esse é um padrão que tem
tendência de alta, é um padrão de continuação do movimento. Então, o movimento era altista, ele corrige aqui para baixo, levemente inclinado para baixo. Uma bandeira de alta, o mercado faz numa tendência de alta, o mercado faz uma bandeira de alta levemente inclinado para baixo. Numa tendência de baixa, a bandeira de baixa, o mercado faz, numa tendência de baixa, ele faz a bandeira levemente inclinada para cima, tá bom? Então, aqui como é uma bandeira de alta, certo? O mercado ele faz esse formato levemente inclinado para baixo, tá? Ele faz essa variação do preço levemente inclinada para baixo. E qual que é a ideia aqui? A ideia é você comprar no rompimento desse movimento, tá? Na hora que ele rompe aqui, ó. Ah, mas como que eu sei que rompeu? Cara, muito simples. Lembra de teoria de Dow? Ó, tem um topo aqui, tem um topo aqui e tem um topo aqui. Cara, rompeu esse topinho aqui? Pronto. Se você quiser comprar aqui, ó, não tem problema. Com o tempo, vocês vão aprenderem que, com o tempo, vocês vão aprenderem que, ó, por exemplo, eu vou comprar aqui, ó, rompeu para cima, compro, stop aqui, e o alvo. O alvo você traça o tamanho desse mastro. Então você vai pegar o tamanho desse mastro aqui, ó, para projetar o alvo, tá? Pega aqui o tamanho desse movimento, ó, desenha o mesmo tamanho, tá? Coloca no fundo aqui, ó, nesse fundo, e aí você tem um alvo máximo, né? Não é máximo, mas um alvo de projeção, tá? Você tem que ter uma região de realização aqui em cima. Ó, aqui não daria nem 2 para 1 nessa projeção. Então o que você teria que fazer? Ou você tentaria encolher um stop, que não, às vezes não é viável, ou você tentar pegar um pouquinho mais em cima, tá? Eu gosto particularmente de tentar realizar a operação no abaixo da região de projeção, tá? Eu não gosto de realizar no 100% da projeção, eu gosto de realizar um pouco abaixo. Então, se eu tenho que a projeção dessa bandeira é aqui em cima, eu gosto de realizar um pouquinho abaixo. E aí, eu particularmente, tá? Eu gosto de entrar nessa operação, eu não necessariamente preciso que rompa esse topinho aqui, tá? Eu gosto de, se ele fizer essa movimentação perfeita, são 3 toques em cima e 3 embaixo, eu particularmente, eu já considero entrar aqui, ó, quando o preço começa a negociar fora dessa bandeira, ó, por exemplo aqui, ó, mostrar para vocês entenderem, ó, o preço começou a negociar fora aqui, ó, pum, tá vendo? Fora da bandeira, em nenhum momento ele fez essa negociação fora da bandeira. Eu já entro na compra aqui, ó, tá, pessoal? Já entro na compra aqui, o stop fica aqui no meio do caminho, não tem necessidade de pôr stop aqui no fundo, desse fundinho aqui, e nem aqui embaixo, que é pior ainda. Então você deixa aqui no meio do caminho, o preço ele pode tender a subir, opa, desculpa, e aí você traça o seu 2 para 1. Vamos ver 2 para 1 aqui, ó, quanto que dá? 2 para 1, beleza. Vamos ver se a projeção Fibonacci, ou perdão, se a projeção do mastro da bandeira, ele vai dar certinho aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso que eu gosto de fazer. Deu, o espaço seria aqui, ó, de 100%, né? Da projeção, e eu peguei aqui no meio do caminho. Não, eu não coloquei essa operação para chegar lá, tá vendo? Coloquei aqui no meio do caminho. Lógico, né, pessoal? A não ser que seja um ativo que esteja muito esticado, muito forte para cima, aí dá para você tentar buscar aqui, ó. Vai depender do tipo de ativo, tá bom? Então, isso aqui que eu fiz a projeção, pessoal, nada mais é do que o que? O mastro da bandeira. A gente chama isso aqui de mastro, tá? Essa região aqui, ó, essa puxada inteira, a gente chama de mastro da bandeira, tá certo? A gente chama de mastro. Ó, a gente chama de mastro. Mastro da bandeira. Então, vocês ouvirem eu falar que é para projetar o tamanho do mastro da bandeira para cima, é para vocês pegarem essa movimentação aqui, certo? Ó, essa. Desenha aqui, coloca no fundo da bandeira, e o alvo seria máximo aqui em cima, tá bom? Beleza? Dá para usar Fibonacci? Também dá, pessoal. Fibonacci dá para usar em tudo, ó. Você traça aqui, ó, topo do movimento até o fundo, certo? Ó, chegou aqui, ó, na região de 61,8, rompeu para cima, porque aqui, nesse caso, a gente está operando a bandeira. Daria tranquilamente para você comprar aqui, ó, um pouquinho acima, o stop aqui, ó. E ó, 127%, ó, a mesma coisa, tá vendo? Ó, estaria dentro da região de realização. Tá bom, pessoal? É isso. Dá para comprar aqui embaixo também? Dá, mas aí o interessante é a bandeira, nesse caso, uma bandeira de alta ou uma bandeira de baixa, você compra no rompimento, tá? Aí você não entra com aquela estratégia de correção de Fibonacci para você tentar operar. Outra coisa, pessoal, a bandeira, ela não é algo perfeito, igual eu desenhei aqui, tá? Ela não é algo perfeito. Então vai ter muita bandeira que vocês, no começo, quem não tem prática, não vai acostumar. Vai ver a bandeira assim, por exemplo, ó. Vou desenhar para vocês entenderem. E eu vou começar a desenhar dessa forma, ó. Eu estou desenhando bonitinho aqui para vocês fixar na memória, mas geralmente a bandeira ela faz assim, ó. Ela faz umas baguncinhas, ó. Aí rompe, tá?
Aí você fala, nossa, mas, por exemplo, às vezes, ó, ela vem aqui assim, ó, ela fica meio bagunçadinha, sabe? Não fica perfeito, aquele negócio bonito, ó. Fica um negócio meio bagunçado. É uma bandeira do mesmo jeito. Se você traçar aqui, ó, definir aqui essa região, ó, é uma bandeira, pessoal, do mesmo jeito, tá vendo? A diferença é que ela não fez bonitinho aqui, mas é uma bandeira do mesmo jeito, tá bom? Às vezes fica mais feio, às vezes fica mais bonito, depende de cada caso, ó. É uma bandeira do mesmo jeito, não deixa de ser, tá bom? Com a prática, vocês vão ver isso aí com mais detalhe. Às vezes a bandeira faz até assim, ó, o preço sobe, aí ele faz assim, ó. Aí depois rompe. Aí você fala, nossa, que bagunça, isso aqui não é uma bandeira não. É sim, é uma bandeira, pessoal. Tá aqui, ó. Tem a região dela aqui, beleza? Ó, é uma bandeira do mesmo jeito. Só que é uma bandeira mais realista, vamos dizer assim. É a bandeira normal que o mercado faz, tá? Então, agora vamos olhar aqui rapidamente como isso aqui é uma bandeira de alta. Vou colocar aqui, ó, bandeira de alta. Bandeira de alta. Beleza? Deixar aqui, ó, bandeira de alta. Agora a gente vai fazer. E geralmente a bandeira, geralmente não, uma bandeira de alta, ele tem tendência de continuação do movimento, ou seja, rompendo aqui, a gente entra comprado para pegar esse movimento para cima, beleza? Isso é uma bandeira de alta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos olhar aqui, vamos falar sobre a bandeira de baixa e em seguida a gente vai desenhar um gráfico aqui para procurar no gráfico. A bandeira de baixa, pessoal, muito simples, é o inverso da bandeira de alta. O mercado estando numa tendência de baixa, por exemplo, o que ele faz? Ele chega em uma região. Beleza? Ele chega em uma região e ele começa, como é uma bandeira de baixa, ele começa a formar o padrão da bandeira levemente inclinado para cima, tá bom? Por quê? Porque é uma bandeira de baixa, a tendência anterior é de baixa, de queda, tanto faz do jeito que você queira falar. E quando ele começa a formar a bandeira, ele começa a formar uma bandeira levemente inclinada para cima, que ele vai fazer esse movimento aqui, ele vai subir, cair, aí sobe de novo, aí cai, ó, ele faz isso aqui, pessoal. Até o momento que ele, pum, que ele rompe. Tá certo? Aí você vai falar assim, vamos desenhar aqui assim para ficar só bonitinho, tá? Só para vocês entenderem. E aí você vai falar, mas onde que tá a bandeira? Aqui, ó. A bandeira aqui, ó. Tá vendo? Ó. É como se fosse isso aqui, pessoal, ó. O mercado fazer uma de queda. O mercado cai, cai. Aí ele forma esse desenho, ó. Ele forma esse desenho levemente inclinado, tá vendo? Ó? Ele forma um desenho levemente inclinado, ó. É isso que ele forma. Ó. É essa figura que a gente tem que identificar. Tá bom? Essa figura aqui, ó. E aí, dentro aqui do movimento, o preço vai fazer o trabalho dele, ó. Ele vai fazer esse trabalho dele aqui, ó. Até ele cair. Isso é uma bandeira. Tá, pessoal? Bandeira de baixa e bandeira de alta. Tá certo? Esse formato que ele faz. Nesse exemplo, é evidente, é uma bandeira de baixa. Tá bom? Nesse exemplo, uma bandeira de baixa e aqui é uma bandeira de alta. Tá bom? Então, esse é um dos padrões gráficos que eu mais gosto de operar, porque é um padrão de continuidade, é um padrão que eu gosto muito porque é um padrão a favor da tendência, então você não precisa ir contra a tendência, tá? A tendência maior já é de queda, o preço ele faz essa movimentação e rompe para baixo. Onde que seria a venda? A venda seria aqui, pessoal, ó, vende aqui embaixo, ó, poderia vender aqui, bem exatamente aqui no fundinho mesmo, ó. Stop aqui assim e o alvo 2 para 1. Aí nesse caso aqui, ó, o mastro da bandeira, pessoal, é o último movimento que ele deu, tá? Então suponhamos que tenha sido somente isso aqui, ó. Essa pernada aqui, ó, é esse que é o mastro da bandeira, não é isso aqui tudo, tá? Principalmente se isso aqui for num time frame grande, tá? Não é essa puxada inteira, é a última puxada que ele fez, tá certo? E aí você projeta aqui assim, ó. O alvo vai dar aqui, vai dar 1 para 1, então não compensa. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo, não compensa, tá certo? Uma operação. Estou dando um exemplo. Agora, se porventura, ó, fosse essa puxada inteira aqui, ó, a queda, por exemplo, ó, isso aqui fosse o mastro. Aí vamos projetar o tamanho do mastro para baixo, beleza. Ó, mastro da bandeira. Vamos pegar esse tamanho do mastro, projeto para baixo, ó. Vai dar 2 para 1. Vamos ver se pelo menos 2 para 1 a gente encaixa essa operação. Vende bem no fundinho aqui, ó. Stop aqui no meio, não precisa pôr o stop aqui no topo e nem no fundo lá, nem no final da bandeira, não tem necessidade. Ou você põe stop aqui, nesse topinho, mas eu não aconselho, não é interessante. Interessante você pôr aqui assim, ó, um pouquinho no meio do caminho, tá? Nem muito para baixo no meio, nem muito para baixo no meio e nem muito também aqui em cima, tá? Você põe aqui assim, ó. Tá bom? Porque aí se o preço e aí vamos ver se dá 2 para 1 aqui, ó, só para, ó. Só que já tá dando 2,5 para 1, tá vendo, ó? 2 para 1 já daria aqui. Beleza, pessoal? Por quê?
Porque o preço, por que o stop ali? Porque o preço, pessoal, quando ele chega aqui, o mercado, quando ele chega aqui no preço, ele pode romper, voltar a testar essa região e cair. Aí isso é lindo quando isso acontece. Às vezes não, às vezes ele já cai direto. Só que, cara, se ele voltar aqui a testar e subir e adentrar a região de preço, cara, se ele adentrar a região de preço aqui, é muito viável que ele, se ele começar a adentrar aqui, pessoal, é muito viável que ele vai chegar lá no topo, ó. Ele vai chegar lá no topo, aqui em cima, e vai te estopar. Então, já que ele adentrou essa região, o normal, vamos dizer assim, é o preço tocar aqui, certo? A gente vai falar um pouco sobre inversão de polaridade, sobre bipolaridade de suportes e resistência. Ele tocar aqui e já voltar a cair. Esse é o certo, é o ideal. Só que às vezes você está com stop aqui, ó. Vou simular aqui para vocês verem, ó. A venda foi aqui e o stop está aqui no meio do caminho, tá? Cara, se ele chegar aqui, ó, porventura, o preço. Eita. Deixa um pouquinho aqui. Porventura, o preço vir aqui, pessoal, ó, começar a adentrar novamente dentro do canal, cara, não é interessante. Aí já significa que pode ser que desconfigurou o padrão que você estava querendo operar. Beleza? E aí, se ele adentrar aqui, pessoal, é muito provável que ele vai te stopar aqui. E se ele vai te stopar aqui, com certeza ele vai te stopar todo mundo aqui onde tiver stop, porque ele vai buscar aqui, pelo menos até esse topo dessa região. Pelo menos. Pode ser que ele busque o topo e depois caia forte? Pode até ser, mas não é o natural. É natural que ele busque o topo, se ele adentrar novamente na região, e aí ele volte a trabalhar isso aqui, ó, de alguma forma. E aí fique lateral. Tá certo? Beleza? Até o momento que ele rompe para cima ou rompe para baixo, tá? Vocês vão ver isso aí mais na prática. Então, o normal, o natural de acontecer é caso ele rompa e não vá direto, ele volta a testar aqui, ó, e aponta para baixo, que dá uma segunda oportunidade para quem não entrou no trade. Aqui ele dá uma segunda oportunidade, ó, um stop até mais barato, tá bom? Beleza? Então, vou voltar aqui. Eu decidi desenhar esse canal aqui um pouquinho diferente para vocês verem o quê? Verem que o mercado ele se movimenta através de topos e fundos ascendentes e através de topos e fundos descendentes. Numa tendência de alta, ele faz isso, ó, topos e fundos ascendentes, e numa tendência de baixa, ele faz topos e fundos descendentes, tá certo? Então, por isso que eu decidi desenhar essa bandeira com essa correção aqui, né? Com essa correçãozinha, beleza? Mas nada mais é do que o quê? Ó, o mercado cai até uma certa região e ele começa a fazer esse padrão aqui, ó. Tá certo? Ó, é uma bandeira também, do mesmo jeito. Não é tão bonita igual a outra, mas é uma bandeira. Porém, é uma bandeira de baixa, beleza, pessoal? Ó, beleza? Flâmula, pessoal. Como é que é flâmula? Só para a gente procurar no gráfico lá. Muito simples também. Flâmula é um padrão de continuação também de movimento. Padrão de continuação, onde numa flâmula de alta, o preço. O que o preço faz? Só para colocar para o lado aqui, depois eu ponho numa tela só. Mesmo padrão praticamente. Ele sobe, certo? E aí, ao invés dele formar uma bandeirinha perfeitinha, o que ele faz na flâmula? Ele forma. Cadê a ferramenta? Ele forma esse tipo de movimentação aqui, ó. Ele sobe, aí ele cai, aí sobe, e cai, sobe, aí cai, ó. Até que ele rompe, tá? Uma flâmula é isso aqui. E aí, onde que você desenha essa flâmula? Aqui, ó. Você faz isso, isso aqui, ó. Isso é uma flâmula, tá certo? Flâmula e, ó, isso aqui é uma flâmulazinha, tá bom? Flâmula e cone. Cone, meu Deus. É cone, eu esqueci a palavra, pessoal. Mas é cone. Cunha, é cunha. Não é cone, não. Cunha. Cunha, cone é a mesma coisa. Não faz diferença. Mas às vezes você vai ouvir alguém falar sobre flâmula, sobre cunha e sobre bandeira, tá? Eu não vou falar para vocês sobre cunha, porque, cara, é muito parecido com a flâmula, muito parecido a cunha, tá? É muito parecido. Há analistas e muitos, né, analistas que dizem que tem diferença, mas no meu ponto de vista, pessoal, a movimentação é a mesma coisa. A cunha, ela faz algo. Eu não sei nem explicar como é que é direito. É praticamente a mesma coisa de uma flâmula, tá? Depois a gente olha no Google aqui para vocês verem. Mas uma flâmula nada mais é do que isso aqui. E como que a gente identifica essa flâmula? A mesma coisa. Rompeu para cima, tem uma tendência de alta, é um movimento
de continuação de movimento, é um padrão de continuação de movimento, tá? Os padrões de movimento são, desculpa, de padrões gráficos são padrões de continuação, né? Ou padrões de continuidade, padrões de reversão, que a gente vai ver, né? E padrões neutros, tá bom? São esses 3 tipos de tipificação, né? De classes, vamos dizer assim, de se fosse separar, de padrões gráficos. Então, esse é um padrão de continuação, padrão de continuidade. Rompeu para cima, a mesma coisa, você mete uma compra, stop aqui atrás, aí sim, aí nesse stop, pessoal, se você pôr um stop muito curtinho, você pode acabar tomando violinada, stop, alguma coisa. Aí você põe stop aqui, ó, tá? Nesse fundinho aqui, ó. Tem gente que gosta de pôr nesse últimozinho aqui, ó, mas como é tão próximo, pessoal, às vezes a diferença de um para o outro vai dar $10, $20, não vale a pena, tá? Então eu prefiro deixar aqui, certo? E aí você coloca aí o seu 2 para 1, 3 para 1, ó. Aí a mesma situação, projeção, você vai pegar daqui, ó, mastro da flâmula, projeta para cima, ó, você tem o seu alvo lá para cima, beleza? Muito simples também. E dá para a gente pegar essa operação tranquilamente, tá, pessoal? Tem gente também que gosta de traçar a projeção do mastro desse último topo, desse último fundo aqui, ó, desse fundo anterior aqui, ó. Vai fazer muita diferença? Vamos calcular? Ó, vamos calcular se vai fazer muita diferença? Ó, esse seria a projeção que alguns traders fazem, né? Os caras mais conservadores. E essa é o que eu gosto de fazer. Ó, a diferença de um para o outro. Pouca coisa, pessoal. Ó, considerando que eu não vou pegar a região máxima, olha aqui, ó. Independente se vai ser a primeira ou a segunda, ó, só 2 para 1 eu já tô dentro do, cara, eu tô na metade do caminho, tá vendo? Eu posso até esticar um pouco mais, ó, se eu quiser, se me der oportunidade o gráfico. Ó, tá vendo? Por quê? Porque eu não projeto isso aqui, ó, região máxima. Ah, eu vou pegar 5 para 1, 10 para 1, não, negativo. É isso aqui, ó, o negócio aqui é probabilidade, é ganhar dinheiro. A gente faz a primeira operação, ganha dinheiro, na próxima que tiver oportunidade, a gente entra de novo, ganha e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso. Flâmula é isso. Novamente, eu desenho uma flâmula muito bonita, tá? Às vezes tem flâmula que ela é assim, ó. O preço sobe, aí ele cai. Deixa eu desenhar a primeira flâmula, senão vai ficar. É tipo assim, pessoal, ó. Tem flâmula que é assim, ó. Assim. E aqui assim, ó. Quase retinho, ó. Assim também. E aí o preço tem que variar aqui dentro. Lógico, né? Tem que não, né? Vamos dizer que aqui, ó. Deixa eu só desenhar aqui para não ficar, ó. Pronto, isso é uma flâmula, pessoal. Flâmula ascendente, tá vendo? É uma flâmula ascendente, ó. Observe que os topos são cada vez mais baixos, ó. Ó, topo aqui, topo mais baixo. Aí topo mais baixo, topo mais baixo, tá vendo? É assim que é uma flâmulazinha. Levemente mais baixo. Fundos mais altos. Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Rompeu para cima, você bate a compra. Beleza, pessoal? Flâmula de alta. Flâmula de baixa, a mesma coisa, tá? Flâmula de baixa, a mesma coisa. Você tem aqui o movimento, o mercado cai, ele faz essa movimentação, ó. É que a flâmula é chatinha, pessoal. Se você não, ó, ela cai, você sobe, aí faz isso, ó, ó, pronto. Se você não souber desenhar direitinho a flâmula, ela fica parecendo uma bandeira, ó, a flâmula de baixa. Beleza, pessoal? E no outro padrão, que é assim, geralmente ele mostra mais assim, tá, pessoal? Desse formato aqui, ó. A mesma coisa também. É uma flâmula do mesmo jeito. O preço cai, aí ele faz essas movimentações aqui, ó, mais curtas, sabe? Ó. Aí, pum, rompe. Tá vendo? Isso é uma flâmula. Agora, rapidamente, vamos olhar no gráfico, ó. Aqui é uma flâmulazinha. Beleza? Rapidamente, vamos olhar no gráfico para a gente ver esse padrão aqui acontecendo, tá? Então, deixa eu minimizar aqui para ver se mostra tudo para vocês verem a diferença. Ó, fazer o seguinte, eu vou pegar esse cidadão aqui. Jogar para cá. Para vocês verem, ó. Então, ó, bandeira de alta, ó, bandeiras e flâmulas. Bandeira de alta, se quiser tirar um print da tela, bandeira de alta é esse aqui, bandeira de baixa é esse aqui, tá? Bandeira de alta, bandeira de baixa, ou queda, tanto faz, do jeito que vocês vão falar, pessoal. Não importa. O que importa é vocês saberem. Eu não vou ficar falando muito termo aqui, de muita coisa.
Porque eu parto do princípio que você tem que saber o essencial, o básico. O resto, se você quiser saber ou não, não vai interferir no fato de você ganhar dinheiro, pessoal. Se você é um cara mais especialista, você gosta de falar a forma correta, a, a denominação, aí é problema de vocês, entendeu? O que importa é que você precisa. Quando eu falar uma bandeira de baixo ou de alto, você tem que entender o que, que é. Quando eu falar uma flâmula, a mesma coisa. Entendeu, pessoal? Ó, flâmula de alta. Beleza? É isso. E aqui, ó, flâmula de baixa. Opa, desculpa, é essa daqui, pessoal. Eu vou deixar essa daqui porque essa daqui tá bem bonitinha, tá? Ó, flâmula de baixo. Vou deixar aqui, tá? Então aqui a gente tem uma flâmula, uma bandeira de alta, bandeira de baixa. Lembrando que são padrões de continuação, tá? Para padrões de continuidade. Flâmula de alta, flâmula de baixa, tá certo? Seria isso aqui, o mercado vende a tendência de baixa, ele faz esse padrão e cai. Beleza? E aqui é uma bandeirinha, uma flâmula de alta. É, é o cone, não? Como é que é? Cone não, é... O cone não, meu Deus. É que o pessoal às vezes fala cone. Esqueci. Mas o cone é a mesma coisa, pessoal. Não muda muita coisa. Depois eu vou mostrar para vocês. Vamos olhar aqui que a gente... Vamos tentar encontrar uma bandeira aqui rapidamente. Uma bandeira. Só pra gente, a título de, de orientação. Ó. Isso aqui é uma bandeira, tá, pessoal? Olha aqui, ó. O mercado subiu. Olha essa puxada. Ele sobe. Aí ele cai. Ó. Ó. Isso é uma bandeira, tá? Quando você traça... Opa, quando você delimita essa região aqui, ó. Ó, isso é uma bandeira, tá certo? E aí, uma vez essa bandeira sendo rompida para cima, ó, rompeu para cima, ele até voltou para dentro aqui da região, ó, depois foi embora. Vou procurar uma bandeira mais interessante aqui pra gente, tá? Uma que esteja mais bonitinha. Procurar uma padrãozinha aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma bandeirinha, ó. Olha aqui que lindo, ó. Já traça aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Olha o mastro. Olha o mastro da bandeira. Esse aqui é o mastro, tá? Vocês conseguem visualizar, pessoal, isso aí? Ó, mastro. Aí olha só, vamos dar um zoom aqui. Esse é pequenininho, mas é uma bandeira, não deixa de ser, tá? Ó, aí o que, que o preço fez? O preço fez isso aqui, pessoal. Ó, ele chegou aqui no topo, aí caiu. Ele subiu de novo, aí caiu. E subiu até aqui, aí caiu. Aí rompeu. Ó, não deixa de ser uma bandeira, tá bom? Aí, ó. Não deixa de ser uma bandeira. Tá vendo? Ó. Viu que é feinho, né? É feinho, mas é assim mesmo, pessoal. É assim mesmo, não tem jeito. Rompeu, olha o que aconteceu. Ele rompeu e voltou aqui a testar aquela região que eu falei pra vocês que é o melhor cenário, né? Você poderia entrar aqui, logo no rompimento, ó, comprado. Você podia entrar aqui, logo no primeiro rompimento, um stop aqui no meio do caminho. Não precisa pôr aquele stop aqui embaixo, nem aqui nesse fundo. Stop aqui no meio do caminho, ó. Esse seria a primeira compra. Ó, só aqui já deu 2,5 para 1. Eu nem estiquei nada. O mastro da bandeira tá lá embaixo, ó. Se eu trazer ela para cima, para projeção desse mastro, olha quando que vai chegar. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Lembrando que é uma região, tá, pessoal? Não é, vai chegar lá exatamente. Não, pessoal, é uma região. Se aqui tá dizendo que é aqui, você tem que considerar que é uma região, que existe uma margem de erro tanto para cima quanto para baixo. Ó, então o preço pode chegar nessa variação aqui de região. Ó. Ele pode chegar aqui e já voltar, pode chegar no topo e voltar, pode chegar no topo e continuar indo para cima, mas é um alvo, é uma projeção, é uma estatística. Então não tem como você dizer que o preço vai chegar lá. Só que você tem essa projeção para você ter um parâmetro, tá certo? E é uma região, tá? E nesse caso, a segunda entrada que, caso você tivesse perdido, seria o quê? Seria quando o preço voltasse aqui, ó. Ó, o preço caiu, seria isso, ó. Deixa eu limpar aqui para ficar bonito. Vou limpar tudo aqui, ó. Ó, o preço veio aqui, aí ele rompe a bandeira. Quando ele rompe a bandeira, ele volta a testar essa região de bandeira de novo, ó. Apontou para cima, aí você compra. Olha que ficou para fora aqui. Aí você compra. Compra. Top aqui atrás, mais ou menos, ó.
E a bandeira tá aqui, ó. A bandeira tá aqui, ó. Ó a bandeirinha aqui. Certo? Então, ó, seu stop vai ficar aqui. Pronto. Olha isso aqui. Só aqui dá 3:1, na mesma região lá, 3:1, tá vendo? Se você projetar o mastro lá para cima, vai ficar mais ainda. E assim sucessivamente. O que eu vou deixar para vocês, pessoal? Eu não vou ficar procurando muito padrão. Aqui, outra bandeira aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é uma bandeira. Aí você vai falar, poxa, mas você ensinou que a bandeira, o preço sobe, aí ele faz esse formato para depois subir. Sim, aqui, pessoal, a gente está no gráfico semanal, semanal. Se você pôr no gráfico diário, você vai ver que essa bandeirinha aqui, ó, ela tá linda. Ela fez vários toques padrões, ó. Ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu até romper, tá certo? Aqui está no semanal, aqui é a variação inteira desse candle é de uma semana. Mas se você diminuir para o tempo gráfico aqui ó, de um dia, você vai conseguir visualizar todas essas informações aí que eu estou falando para você. Tá bom? Eu estou falando. Então, só fazer isso aqui, ó. Outra bandeirinha aqui, ó. Beleza? E aí vai, pessoal. E assim sucessivamente. Vou no diário aqui. Flâmula aqui, eu passando o olho rapidamente aqui, eu não vi nenhuma, mas aí tem que procurar também, né? Ó, outra bandeira aqui, ó. De alta, tá vendo? Vou procurar uma bandeira de baixa aqui. Eu só tô achando bandeira de alta. A ideia é o que, pessoal? É vocês começarem a treinar, a praticar. Na hora que vocês baterem o olho no gráfico, vocês identificarem isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. Achou uma bandeira de baixa aqui. Agora. Ó, bandeira de alta. Ó, bandeira de alta é muito tranquilo, né? E baixa também, viu, pessoal? Deixa eu achar uma. Aqui, ó. Isso aqui é uma bandeirinha, ó. Isso aqui é uma bandeirinha. Tá vendo? Ó, isso aqui é outra bandeira. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, olha isso aqui. É uma bandeirinha, pessoal. Olha aqui também, ó. Outra bandeirinha. Ó, é uma bandeirinha também. Ó, outra aqui embaixo, ó. Outra bandeira também. Olha aí, ó. É que você tem que identificar a tendência primeiro, né? Olha aqui, ó. E o mastro dessas bandeiras, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Tudo isso aqui é o mastro, ó. Projeção. Olha lá, pegou o alvo aqui, ó. Tá vendo? Pegou o alvo aqui. Vamos ver essa daqui. Ó, o mastro. Ó, isso aqui é o mastro da bandeira. Vamos ver a projeção. Pegou também, daria take. Tá vendo? Aqui, vamos ver esse mastro. Da bandeira, ó. Mastro da bandeira, vamos projetar para baixo? Rompendo, bom, ó. Alvo também, tá vendo, pessoal? Então, estão conseguindo ver, né? O mastro da bandeira é isso aqui, ó. Certo? Então, esses padrões, no meu ponto de vista, que são padrões de continuação, são os melhores para se operar, pessoal. São os melhores. São os melhores, tá bom? E aí, lembrando que o preço ele precisa variar dentro. Ele precisa, ó, igual aquele caiu, olha só, ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, derrete. Isso é uma bandeira. Aí o cara, ele estuda, 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 e eu explico pro cara, aí ele vê o gráfico fazendo isso aqui, ó. Aí ele fala que isso é uma bandeira. Cara, você acha que é, beleza. Eu prefiro aguardar o preço fazer o trabalho dele, que é a movimentação. Quando eu estiver falando sempre assim, ó, pessoal, espera o preço trabalhar, espera o mercado trabalhar, é para quê? É pra gente esperar o mercado fazer a movimentação. Poxa, aqui, cara, ainda falta muita coisa ainda. Faltaria ele fazer o quê? Faltaria ele subir, ó, cair. Às vezes assim já vai, às vezes já vai, mas cara, ó, o ideal, ó, deixa ele movimentar, não precisa ter pressa, ó, deixa o mercado trabalhar, tá vendo? Eu costumo dizer que uma bandeira tem que ter pelo menos 3 toques, né, pra gente considerar uma bandeirinha, ó, 3 toques. Quais são os 3 toques? Vou mostrar para você aqui agora, ó, primeiro, segundo, terceiro. E em cima também, ó, primeiro, segundo, terceiro. Às vezes não acontece de dar 3 toques embaixo e 3 em cima. Mas tem que ter 3 toques, cara. Fez 3 toques em cima, já fica de olho no rompimento para baixo, se for uma bandeira de alta. Certo? Já fica de olho no rompimento para baixo. Entendeu? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? É isso. Flâmula. Eu vou pesquisar aqui na internet pra gente ver uma diferença de uma flâmula aqui, tá? Ó, flâmula de alta e bandeira de alta. Pra quê? Só para vocês identificarem na imagem, tá? Vamos ver se mostra aqui. Ó, aqui ele tá mostrando aqui, ó, uma flâmulazinha bonitinha. Ó, aqui outra flâmula, tá vendo? Ó, cadê a bandeira? Ó, flâmula, tá vendo? Ó a bandeira aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira.
Tá vendo? O mastro da bandeira e tal. Ó, aqui é uma flâmula também. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho uma bandeira aqui. Ó, aqui, isso aqui é uma bandeira, tá vendo? Isso é uma bandeira. Isso é uma flâmula. Tá vendo? Aqui é uma bandeira, tá vendo como é que tá bonito? E é isso. Aqui também é uma bandeira. Eu queria que tivesse aqui, ó, perfeito. Eu queria isso, ó. Essa imagem. Olha a diferença. Deixa eu abrir aqui. Se consigo abrir dessa forma. Eu queria essa imagem junta para vocês verem, ó. A bandeira, ela tem esse formato, ó. Ó, tá vendo? Ela faz topos e fundos descendentes e topos e fundos descendentes, ó. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui, ó, fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. A flâmula não. Ela faz, ó, um topo, topo mais baixo, beleza? Aí topo mais baixo de novo, beleza. Só que o fundo, ela faz fundo, fundo mais alto. Fundo mais alto. É diferente. Tem gente que fala que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. No fim, vai dar a mesma coisa. Teoricamente, vai dar a mesma coisa. Tá, pessoal? No fim, vai dar a mesma coisa. Mas, ó, olha aqui, ó, pra vocês verem. Até o mastro da bandeira aqui, ó, que o cara tá ensinando, ó. Ele projetou esse mastro inteiro, do início do rompimento pra cima. Eu já gosto de trazer do último fundo, tá? Eu prefiro projetar do último fundo, porque aí me dá encurta a minha projeção de alvo e eu tento pegar uma operação dentro dessa região que eu tracei, entendeu? Eu prefiro fazer dessa forma. Beleza? São adaptações, né, pessoal? Então é isso. Flâmula é aquilo lá que vocês viram. E bandeira. Deixa eu ver aqui. Tava na Petrobras, né? Se aparece aqui ainda. Tava aqui pra baixo. Cadê? Acho que foi aula de ontem isso aqui. Não vou achar mais não, hein? Aqui, ó. Beleza, tropa? Olha isso aqui. Bandeiras e flâmulas. Pegou? Então, vamos para a próxima aula. A aula ficou até um pouco extensa, mas é isso. Dever de casa. Vou pedir para que vocês comecem a buscar no gráfico, digitem aí qualquer gráfico que vocês queiram. Eu coloquei aqui, ó, Euro USD, e comece a identificar, pessoal, esses padrões de bandeira de alta, bandeira de baixa, flâmulas, e desenhe. Chegue aqui e faça aqui assim, ó. Tem que desenhar, pessoal. Não adianta. Eu vou botar no diário aqui, tá? Senão vai ficar... Ó, desenhe. Vem aqui, ó. Faça isso aqui, ó. Ó uma bandeirinha aqui. Então, ó, bandeira de baixo. Olha que maravilha. Ó, desenhou? Desenhou. Aí você vai fazer o que aqui nessa bandeira de baixa? Desenha um mastro, para ficar bonito. Ó, para ficar legal. Esse é o mastro. Vamos ver se esse mastro pagou. Essa região pagou. Olha, pagou, cara, lindamente, tá vendo? E aí você também tem que desenhar isso aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Para vocês verem como ele faz, ó. O preço cai. Olha só, ele subiu, caiu. Aí subiu de novo, caiu. Aí subiu de novo e caiu. Olha só, vamos diminuir o frame, o time frame, pra gente ver com mais propriedade isso aí. É que aqui a gente tá no diário, né? Ó, a bandeira nossa tá ali, ó. Vamos abrir aqui para vocês verem que o preço realmente fez esse trabalho que eu falei para vocês, ó. 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 Tá vendo? O preço vem de lá, ele cai até uma região, aí ele sobe, ó. Subiu, aí caiu. Aí subiu de novo, ó. Aí caiu de novo. Dá pra ver aí, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Ó. Vou até diminuir um pouquinho essa bandeira aqui, ó. Pronto. Ó. Subiu no topo da bandeira, caiu até o fundo da bandeira. Aí subiu de novo no topo da bandeira e caiu. Caiu aqui, ó. Tá vendo? Nessa queda aqui de vermelho, ó. Subiu e caiu. Aí depois subiu de novo, chegou lá no topo da bandeira e aí derreteu. Olha que maravilhoso. Esse aqui não deu nem tanta chance de você esperar, ó. Que a venda seria aqui, ó. Venda, ó, no rompimento aqui, ó, venda. Rompimento do quê? Rompimento da bandeira, pessoal. Não é rompimento do fundo, é rompimento da bandeira. Quanto mais você pôr aqui, no meu ponto de vista, é melhor. Ó, vende, stop atrás, alvo. Ó, só aqui, só na primeira puxada já deu take, ó, 2,5 para 1. Só nessa puxada aqui, ó. Só nessa, você já botou dinheiro no bolso. Aí o que o preço fez? O preço cai. Olha só que interessante. Ele volta aqui, ó. Cara, Fibonacci. Aqui você já mete um Fibonacci, ó. Retração Fibonacci. Vamos ver até onde ele vai. Ó. Chegou no 50% e voltou pro 61. Venda de novo. Olha que beleza. Venda no 61. Stop no topinho. Certo? Olha isso aqui. Só aqui já deu 2 para 1, cara. No 100% de Fibo já deu 2 para 1. Aí você tende a buscar o 127, duas operações lindas e maravilhosas. A da bandeira, que você pegou o rompimento da bandeira, e a segunda operação que nesse caso o mercado decidiu corrigir. Ele corrigiu,
dentro da região de Fibonacci, você vendeu, porque você estudou Fibonacci, se você não estudou, vai estudar ainda nas próximas aulas. Você vendeu e ganhou dinheiro. Beleza, pessoal? Muito simples. Tá bom? Ah, mas o gráfico está parado. Falar com o gráfico parado é fácil. Sim, por isso que você vai operar ao vivo comigo e a gente vai fazer as operações e boletar e tudo mais, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse vídeo ficou longo, dá uma acelerada, mas estudem, pratiquem, desenhem no gráfico, tá, pessoal? Porque isso é muito importante. Desenhem no gráfico para vocês terem essa visualização. E quando você bater o olho, o gráfico não é bicho de sete cabeças. É você bater o olho e falar, opa, tem um padrão gráfico ali. Opa, tem um canal ali. Opa, tem isso, opa, tem aquilo. Beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima. Cadê meu... Fui.